Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você que gosta de acompanhar o programa e mais do que isso, gosta de repercutir, de debater os assuntos que são tratados aqui todas as noites. Para você, mais uma edição preparada com muito carinho. Para você que chega agora, está conhecendo o programa, seja muito bem-vindo também. A nossa intenção aqui, o nosso objetivo é levar até você uma reflexão, para que a partir desse pensamento introdutório que nós vamos abordar aqui no programa, você se interesse pelos assuntos. Nós vamos dar uma resposta definitiva, nós vamos levar você a pensar e aí você vai começar a pesquisar, a ler, a se interessar, a buscar essa resposta. Então, a partir dessa busca pelo conhecimento, você que me assiste vai conseguir dar a sua resposta às dúvidas que nós colocamos aqui todos os dias. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos tratar de um programa referente à escatologia. As dúvidas são muitas, então fique aí ligadinho. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o tema que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Antes, deixa eu colocar aqui o meu perfil no Instagram. Gosta de teologia, quer saber um pouquinho mais dos bastidores aqui do programa, quer conversar sobre a temática, referente à teologia, vai lá, @zeca_pereira, chega por lá que a gente vai conversar bastante, lá dá para ficar mais à vontade, posso dar as minhas opiniões também, a gente troca ideia, recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só, sempre muito bom dividir e compartilhar esses momentos com você. Então chega por lá para a gente poder conversar, tá bom? Vou primeiro apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema que nós vamos tratar no programa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios, ele que sempre nos auxilia muito quando o assunto é escatologia, reverendo Edivaldo Alves da Costa, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Edivaldo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Obrigado, Zeca. Prazer retornar aqui ao programa e esperamos contribuir um pouco mais no crescimento da Palavra de Deus. Sem dúvida, compartilhar um pouco desse crescimento. Sempre muito bom ouvir o irmão muito capacitado, um estudioso dessas questões referentes à escatologia também. Mas para a gente começar, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja. O endereço, se já tiver aí também de cabeça aí, os dias, horários das programações também, por favor, pastor. Ok, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã. A nossa igreja fica na rua Adelaide Luiza de Molina, número 31B, Jardim Eliã, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Como ponto de referência, a nossa igreja ela está próxima ao Parque do Carmo, que é um parque conhecido na Zona Leste de São Paulo. Os nossos dias de trabalhos e atividades são domingo, 9h30 da manhã, nós temos escola bíblica dominical. Às 19 horas nós temos o culto vespertino. Terça-feira, às 20 horas, temos reunião de oração. E na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. E que nós, ultimamente, nós estamos expondo o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Que benção, que benção. Tenho certeza que o povo tem sido bem edificado lá nessas questões que geram, de fato, muita controvérsia também. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje também. Os contatos da igreja e do reverendo Edivaldo estarão à sua disposição durante toda a nossa conversa e também nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se não deu para anotar, perdeu alguma informação, depois entra lá no nosso perfil do Instagram que vai estar tudo direitinho lá para você poder entrar em contato com o pastor e, obviamente, pegar algumas informações da igreja também, tá certo? Bom, e o Vejam Só tem a alegria de receber nesta oportunidade também, ele que debuta aqui no Vejam Só, na sua primeira participação, o pastor Dr. Edmar Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Pastor Edmar, obrigado, meu irmão, pelo carinho, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao programa Vejam Só. Muito obrigado, Zeca, por estar aqui. Agradeço a produção, tá? E estamos aqui para, quem sabe aí, colaborar na discussão do tema que será apresentado e oferecer aí, quem sabe, também algumas questões para que os ouvintes reflitam a respeito do assunto. Sem dúvida, essa é uma oportunidade muito bacana da gente poder aprender juntos também sobre o tema. Mas como é padrão aqui no Vejam Só, pastor, eu vou pedir para a gente começar com as informações da igreja também, tá bom? Por favor, o endereço da igreja e os dias e horários dos trabalhos lá também, por favor.
A Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, a sua matriz na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, bem próximo ao Museu da Independência, o Museu do Ipiranga, ali a Catedral da Independência, cujo presidente e pastor é o pastor Alcides Fávaro. Ali eu sou um dos pastores adjuntos ali na sede. E ali nós temos trabalhos, temos escola bíblica dominical, sempre começando às 9 horas, nesse primeiro momento online, às 10 horas inicia a escola presencial. Às 18 horas nós temos ali um culto, um grande culto de adoração a Deus, aos domingos. Nas quartas-feiras temos cultos às 19h30, na sexta-feira também, no mesmo horário. E assim segue uma programação ali, sempre conduzida, né, sob a direção do pastor Alcides Fávaro. Muito bacana, também as informações da igreja, assim como eu falei do reverendo Edivaldo, os contatos do pastor Edmar também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, você vai localizar tudo direitinho, aí com calma, tranquilidade, você entra em contato, manda uma mensagem, pede as informações, as dúvidas também do tema que ficaram, você pode entrar em contato e saná-las por lá também, tá bom? Antes da gente de apresentar o tema, deixa eu só reforçar com você nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, o nosso estilo é outro. Você que me assiste, quer dar uma repaginada no seu visual, ou até mudar o seu jeito de se comunicar, o estilo, né? O visual fala muito também sobre a nossa comunicação. Procure pela Garbo nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Você vai ter acesso a todo o portfólio da empresa, todo o material que eles trabalham e também, obviamente, vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só e aí, além de ficar elegante, bonito, eles vão te dar um desconto. Aí vai ficar elegante e vai economizar, é o combo perfeito, tá bom? Chega lá na Garbo, fala que viu aqui no Vejam Só que você já vai ativar esse descontaço, tá certo? Quero agradecer ao Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando o ministério de vocês aí, tá bom, meus irmãos? Obrigado pelo carinho, certo? Bom, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos tentar entender ou ver o que a Bíblia nos aponta e nos ensina sobre o tribunal de Cristo. E a nossa pergunta é: quando e como ocorrerá esse tribunal? O texto referência aí de 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal. Em Romanos, ele também fala sobre isso. Agora, a pergunta que fica é, poxa, se todos vamos comparecer, será que a nossa salvação só será decidida neste momento do tribunal? João vai falar que aquele que crê será salvo. Ué, mas será que eu só vou ser salvo lá no tribunal? Sou salvo na hora que eu acredito? Como é que isso funciona? Se eu fui salvo na hora que eu acreditei, que eu criei, por que eu preciso passar pelo tribunal? O que esse tribunal vai acontecer? Qual será a dinâmica? E principalmente, obviamente, quando isso irá acontecer também, tá bom? Então, se você tem dúvidas, fica ligadinho, nós vamos tentar responder essas perguntas. Aliás, já vou começar pedindo aos meus convidados que respondam a pergunta tema, pontuando principalmente os aspectos que nós vamos querer e vocês vão querer tratar durante o programa. Reverendo Edivaldo, vou começar com o irmão que já é mais macaco velho aqui do Vejam Só, né? Já sabe como é que funciona. Vamos lá, quando e como se dará o Tribunal de Cristo? Ok, sem dúvida, Zeca, esse é um tema importante e necessário do ponto de vista escatológico para nós tratarmos. Considerando inicialmente o próprio versículo, né, segundo aos Coríntios 5:10, quando Paulo diz que todos nós, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. São duas perguntas, o tema está dividido em duas perguntas importantes e para ajudar os telespectadores na compreensão. Primeiro, então, respondendo com relação ao quando se dará. Eu acredito que o tribunal de Cristo, ele ocorre logo depois da segunda vinda de Cristo. Vinda essa visível, única, audível, gloriosa, repentina e extraordinária. Então, o quando é quando logo em seguida da segunda vinda de Cristo. E o como, que é a segunda parte da pergunta, eu entendo que todos passarão pelo tribunal de Cristo, abordando e todos serão julgados na sua totalidade,
como corpo e como alma. Eu defendo a dicotomia, né? Eu entendo que alma e espírito são a mesma coisa. Então, esse como acontece, todos vão comparecer perante o tribunal e nós seremos julgados na nossa plenitude, como um ser completo. Então, inicialmente eu diria isso. Ao longo do programa, a gente vai discorrer mais com relação ao quando e ao como. Sim, sem dúvida. Dessa breve introdução, muitas perguntas acabam aparecendo também, mas, obviamente, eu quero ouvir o pastor Edmar sobre essa questão. Pastor, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Quando e como ocorrerá ou se dará o tribunal de Cristo? A importância de se estudar e debater esse tema, de fato, consiste em esclarecer esses questionamentos. Quando? Nesse quesito, em parte, eu até concordo com o reverendo Edivaldo, que será após o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo. Aqui, a minha discordância, eu falei que em parte, consiste na vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja na sua primeira fase. Então, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai às bodas do Cordeiro e, a partir deste momento, se dará o tribunal de Cristo. É importante observar que nós vamos falar especificamente do Tribunal de Cristo, mas para os ouvintes, para os telespectadores, nós temos aí, no contexto escatológico, né, 3 tribunais, mas nós vamos focar apenas aqui no Tribunal de Cristo. Então, isso aí é a primeira questão. Já no caso da segunda questão, que é quando? Como, perdão. Isso. Como? Como se dará este tribunal? Então, ou seja, esse tribunal, ele vai ocorrer quando, de fato, cada um tiver que comparecer ante esse tribunal e prestar conta para ser recompensado por tudo que tiver feito por meio do corpo. E aí tem muitas informações importantes a esse respeito. Sim, sem dúvida. Já deu para ver que nós temos algumas divisões, claras, assim, do momento histórico que isso vai acontecer e do como. Um falou de julgamento, outro falou de recompensa, um falou da integralidade do ser humano, outro falou do corpo. Algumas divergências que nós vamos tentar entender e abordar durante a nossa caminhada aqui no programa, tá bom? Mas antes de continuar, deixa eu já abrir a oportunidade para você que me assiste participar. Eu quero saber a sua opinião sobre o tema. E para isso, você acessa o nosso perfil do Instagram e lá você encontra, além de toda a interação com o programa, por exemplo, os contatos dos convidados ficam lá, eu já falei isso, você localiza lá, você encontra as nossas enquetes também. E a enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte: o Tribunal de Cristo se dará para... Qual que vai ser o motivo desse tribunal? Para salvação ou para prestação de contas? Como é que isso vai funcionar? No caso ali, julgamento ou recompensa, por exemplo, tá bom? Então, acessa lá, vote, dê a sua opinião. Na postagem seguinte, você consegue justificar. Olha, o tribunal será para isso, o tribunal será para aquilo, e justifica o motivo, tá bom? Nós vamos tentar colocar, durante a nossa conversa, algumas dessas opiniões também, para ir apimentando, obviamente, o nosso debate, tá bom? Rapidinho aqui para você, eu sei que você já conhece, mas se você está chegando agora, você acha o Vejam Só no Instagram, Programa Vejam Só, no Facebook, Programa Vejam Só, e nós reativamos o nosso canal do YouTube, Programa Vejam Só. Então, aqui no YouTube, além dos programas inéditos, desses novos, você encontra lá uma playlist de programas antigos, tá bom? Você vai encontrar muito material lá, que o pessoal sempre pedia esses programas antigos, material lá, acho que desde a partir de 2013, mais ou menos, a gente já conseguiu colocar por lá. Então, vai lá que você vai encontrar, tá bom? Nessas redes sociais, a gente também transmite as nossas gravações ao vivo. Então, siga, curta, compartilhe, interaja com as redes sociais, que você vai ser informado do dia e da hora certinho dessas transmissões, tá bom? Além, é claro, do programa continuar normalmente com a sua exibição na TV.
de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, tá bom? Então fica ligadinho lá que você vai saber disso. Além, obviamente, desse recurso, você pode ouvir o Vejam Só nas plataformas de áudio. Escolha a sua predileta, aquela que você use, e acesse o nosso conteúdo, para você ouvir em qualquer horário do dia e em qualquer lugar. Inclusive, se você baixar o conteúdo, você consegue ouvir sem necessidade de internet, tá bom? Então vai lá que você vai acessar todo o nosso conteúdo. É só procurar lá, Programa Vejam Só. Compartilhe essas novidades também para que todo mundo tenha acesso ao nosso material, tá bom? Vamos lá, voltando aqui ao nosso debate. Reverendo Edivaldo, o irmão falou então que o tribunal vai ocorrer na segunda vinda. A gente pode definir então que esse tribunal acontece ali depois do capítulo 19 ali de Apocalipse, então nessa volta triunfal de Cristo. E os outros tribunais que foram citados durante o Apocalipse, como é que ficam? Muito bem, essa é uma questão interessante, né? Eu ouvi o pastor Edmar e ele até me surpreendi, porque ele falou de 3 tribunais, né? Então, pelo menos eu vou tentar explicar da maneira que eu acredito. O livro do Apocalipse, inclusive eu já vim aqui falar a respeito dele, eu entendo que o livro é cíclico, o livro ele é repetitivo. João conta a mesma história 7 vezes, falando de ângulos diferentes e perspectivas diferentes. São sessões paralelas e progressivas que ele trabalha no livro. Então, cada vez que aparece o tribunal de Cristo repetidamente no livro do Apocalipse, eu entendo que se trata do mesmo. Ali em Apocalipse 19, quando Jesus vem montado num cavalo branco, com seus exércitos, e aí no capítulo 20 nós temos o grande julgamento, para mim é tudo um evento só, que é destrinchado na Bíblia, falado por pessoas diferentes, por escritores bíblicos diferentes. Então, por exemplo, antes de Apocalipse 19, nós temos em Apocalipse 11, Apocalipse 11:15 fala da 7ª trombeta. Diz assim: então o anjo tocou a 7ª trombeta e ouviu-se grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que acontece para mim em Apocalipse 11:15 toca-se a 7ª trombeta, Jesus volta. Lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20, é a mesma coisa, o mesmo evento, contado em cenas diferentes e histórias diferentes. Para mim é um tribunal só. Jesus, quando do arrebatamento da igreja, ele já estabelece o tribunal. Não há fases, não há bodas, não há os 7 anos, conforme defende o pastor Edmar. Eu entendo que é uma coisa só. E só para acrescentar aqui, voltando para o nosso texto, né, 2 aos Coríntios 5:10, o contexto que Paulo está trabalhando aqui, ele está falando sobre a questão do corpo. Ele está falando das dificuldades que ele enfrenta no corpo, que ele vai usar, inclusive, a expressão tabernáculo. A expressão tabernáculo. Então, ele diz que nesse corpo ou nesse tabernáculo, nós gememos, capítulo 5, versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele também fala isso no versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Depois ele vai trabalhando essa questão, então, e ele diz que eu tenho me esforçado, tenho trabalhado para ser agradável ao Senhor. Versículo 9, 2 aos Coríntios 5:9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E aí chega o nosso versículo, que é o 10, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver sido feito por meio do corpo. Então, ainda bem que tem esse tribunal, porque a gente vê no mundo tanta luta, tanta violência, tanta injustiça, e esse tribunal, como eu falei na minha fala inicial, ele é importante, necessário para que esse acerto de contas aconteça e cada um receba, conforme o próprio texto diz, o que fez, ou pelo bem ou pelo mal. Boa.
Pastor Edmar, quero ouvir da opinião do irmão, principalmente em cima dessa temática que o reverendo Edivaldo falou, de um único evento grandioso, já que o irmão faz as divisões, né? Por que a gente não pode acreditar, ou por que a Bíblia indica? Como é que o irmão contra-argumenta essa ideia que o reverendo Edivaldo colocou aqui para a gente? Quando eu fiz menção aqui de pelo menos três tribunais, tomando a Bíblia, a escatologia como um todo, porque quando eu proponho estudar a escatologia, talvez a metodologia que eu adoto, tá, ela com certeza vai diferenciar um pouco, até porque a gente conhece um pouco as correntes, né, escatológicas. Então, nós vamos tomar a Bíblia como um todo, e quando eu estou me referindo aqui à questão dos tribunais, por exemplo, nós podemos tratar do Tribunal das Nações, nós podemos tratar do Tribunal de Cristo e podemos tratar do Tribunal do Grande Trono Branco, do Juízo Final. Então, ou seja, são 3 tribunais aí que a gente pode destacar, tá? Mas como o foco aqui é o Tribunal de Cristo, tá? Este é o que de fato nos interessa neste momento, já que ali comparecerão apenas os salvos. Tá? Então, a questão aí, a expressão aí, tribunal, tá? Não trata-se de um tribunal para julgar os atos de transgressão, ou as ilicitudes, ou os pecados das pessoas, mas trata-se de um tribunal para a avaliação das obras, do trabalho de cada cristão, e a partir daí, esse cristão vir a ser recompensado. O reverendo fez menção, por exemplo, do Apocalipse, né? Quando nós tomamos realmente ali os vários relatos, muitos deles, de fato, estão contando a mesma história, tá? Estão tratando ali do mesmo assunto. Todavia, quando nós voltamos aqui para o texto do apóstolo Paulo, além do texto de Coríntios, ele faz menção também em Romanos, tá? Sobre o assunto, quando ele trata, inclusive, da questão de como se relacionar, tá? Ou seja, o comportamento das pessoas, dos cristãos, uns para com os outros, isso implicará em recompensa ou não. Então, a importância realmente de se observar a questão do tribunal de Cristo, do comparecimento dos cristãos ali, tem uma finalidade especial. Tá? No projeto de Deus, está claro no próprio texto aí que esta recompensa ou não, tá? Recompensa ou não, está condicionada. Se a pessoa trabalhou, qual foi a base que ela utilizou para a prestação do seu serviço? Foi baseado no amor a Cristo? E aí Paulo usa a figura de linguagem aí, de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, palha. Ele faz todas essas menções aí, ou seja, o trabalho estava fundamentado em que espécie de material, aqui de forma, como eu já disse, Paulo usando essa figura de linguagem, para produzir algo para o reino de Deus. E a recompensa lá no tribunal de Cristo, ela estará exatamente condicionada o fundamento para a produção desta obra. E é aí que vem a questão realmente da recompensa ou não no tribunal de Cristo. Quando Paulo fala ali do todos, a gente não seria mais lógico a gente pensar em todo mundo? Não, porque Paulo está tratando ali especificamente para a comunidade cristã. E por ele estar tratando exatamente ali, né, uma carta doutrinária, ele está tratando exatamente com uma igreja, tá? Então se aplica, na minha concepção, especificamente aos cristãos. A igreja. Essa é uma pergunta que acho que os dois podem responder, porque, Edivaldo, você até colocou também que vai ser todos irão comparecer ali. Então, a gente pode falar que é nesse tribunal que vai ser decidida a salvação ou não das pessoas? Eu entendo que não, Zeca. Eu iria pelo um outro caminho. Esse tribunal de Cristo não é para definir salvação. O tribunal de Cristo é um evento após a segunda vinda de Jesus para definir galardão e também para definir condenação. Esse aqui é um entendimento que eu tenho. Por exemplo, Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo para proporcionar a salvação aos eleitos.
Então você tem Apocalipse 13:8. Em Apocalipse 17:8, essa mesma verdade é repetida, dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Veja, o Cordeiro foi morto quando não havia mundo, quando não havia Jardim do Éden, quando não havia Adão e Eva e, consequentemente, não havia a queda, não havia o pecado. Então, a salvação, do ponto de vista de Deus, já ocorreu na eternidade. Então, esse tribunal é para oferecer o galardão aos salvos e para trazer a condenação aos reprovados. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, que o pastor Edmar citou, que é o julgamento do grande trono branco, naquele capítulo 20 nós temos ali a descrição de livros. O livro no singular é o livro da vida, é o livro aonde está escrito todos os nomes dos salvos, desde Adão e Eva até o último salvo, no livro da vida. E também é descrito livros no plural. Esses livros é para a constatação das obras. E os homens, os reprovados, serão julgados e condenados baseados no que está escrito nesses livros no plural. Então, esse tribunal não é para definir salvação. Nós já fomos salvos. Romanos 8:1, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus na cruz diz aquela frase, tetelestai, está pago, está consumado, então não há mais condenação. A salvação está garantida. Então, eu diria, Zeca, que esse tribunal, ele tem uma outra finalidade que não essa que você perguntou. E quando o irmão fala de todos, o irmão acredita que essa é a linguagem que Paulo utiliza aqui, e não só um grupo seleto, como o reverendo Edmar disse aqui, de só os cristãos? Certo. Esse todos aqui, eu entendo que todos aqui é todos, apesar da minha teologia calvinista, que às vezes o todos não é todos, mas aqui eu entendo que o todos é todos de sua totalidade mesmo. Todos, incluindo, por exemplo, os 3 grupos que foram citados pelo pastor Edmar. O pastor Edmar fala das nações, fala do julgamento do grande trono branco e um terceiro grupo, né? Que me deu branco agora. Do Tribunal de Cristo. Do Tribunal de Cristo, isso. Então, ele fala desses 3 grupos, fazendo uma separação, uma distinção. Eu entendo que o todos inclui as nações, o Tribunal de Cristo, o grande trono branco. Para mim, é uma coisa só. Boa. Pastor Edmar, se esse tribunal vai acontecer por ocasião do arrebatamento, a igreja não retorna com Cristo? E quando que vai usufruir disso, então, já que ainda não será o fim dessa recompensa, por exemplo? Vai ficar suspensa? Como é que teria essa funcionalidade aí? A igreja é o que nós cremos, né? A igreja, ela será arrebatada, ela vai para as bodas do Cordeiro. Nesse período, será o período da recompensa, até porque o próprio Jesus disse, o meu galardão está comigo, né? Ou seja, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Ele faz a promessa exatamente, né, de conceder àqueles que forem fiéis. E esse povo, a igreja, né, a igreja glorificada, ela vai, de fato, estar com Cristo naquele período, que aí entra aquela discussão em relação ao período da grande tribulação. Tá? Então, ou seja, depois Cristo vem com a igreja glorificada. E aí sim, ou seja, esses que compareceram ante o tribunal de Cristo, tá? Conforme diz Paulo aí no próprio texto, tá? Que passaram pela avaliação das suas obras, as obras queimaram, né? Ou seja, não foram feitas como deveriam ser feitas com fundamento no amor, mas o tal foi salvo como que pelo fogo. Ou seja, como que Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, ou seja, para estes que estão em Cristo não haverá condenação, não haverá recompensa, porque uns receberão pelo trabalho prestado e outros não receberão, mesmo prestando o trabalho, porque a motivação foi outra. E nesse quesito, o próprio Jesus deixa claro, quando alguém vai dizer para ele, Senhor, no teu nome eu fiz, né? Eu curei, etc. Jesus vai dizer, apartai de mim, eu não sei quem é você. Tá? Então, isso fica bem claro que nem todos que prestam serviço
ainda que seja em nome de Jesus, se não estiver baseado, fundamentado no amor a Cristo, não haverá recompensa. Então, a igreja, ela vai, né, depois desse período do Tribunal de Cristo, recompensada, glorificada, ela vai voltar com Cristo. E aí é quando terá início o milênio. E aí sim, nesse ponto eu vou concordar com o reverendo Edivaldo, aí sim virá o julgamento do grande trono branco. Aí naquele sim haverá de fato uma distinção, haverá uma separação. O livro da vida e os livros das obras, tá? Aí vai chegar exatamente lá nesse momento. Para a gente entender, então, esse galardão ele não vai ser ou terá usufruto dele na eternidade? Esse galardão, ele será algo semelhante, um distintivo, conforme o que o próprio Jesus trata em determinados momentos dos evangelhos, viu? Ok, boa. Reverendo Edivaldo, o pastor Edmar falou também de um julgamento do corpo, das obras realizadas pelo corpo. Inclusive, o apóstolo Paulo fala isso, né? Receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Como é que nós vamos lidar com isso? Trazendo à memória aquela fala de Jesus, que ele fala que até em pensamentos nós pecamos. Vão distinguir, então? Então, aqui é só o que eu fiz pelo corpo. Aquela maldade, pelo que eu estou entendendo, algo que aconteceu de verdade. O que eu pensei não vai estar aqui. É por aí ou não? Bom, vamos lá. É uma boa pergunta, né? Aliás, o pastor Edmar concorda comigo. Hoje houve salvação nesta casa, viu? Brincadeira, viu, pastor? Essa questão que você levanta, Zeca, é interessante. A gente aprende na hermenêutica o seguinte, que um texto obscuro deve ser interpretado por um texto mais claro. Eu não devo tomar esse assunto sobre o tribunal de Cristo apenas com essa passagem aqui de 2 aos Coríntios 5:10, porque ela não responde todas as coisas. Eu preciso ir para o ensino do Novo Testamento, ver o que Jesus ensinou e ver o que os outros apóstolos ensinaram, porque 2 aos Coríntios 5:10 não é suficiente para definir essa questão. Então, o que Paulo está dizendo é que, de fato, nós seremos aquilo que nós receberemos o bem ou o mal por aquilo que nós fizermos pelo nosso corpo, porque a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é templo, ele é santuário do Espírito Santo. Sim, Jesus conhece os nossos pensamentos, nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos. E Tiago 4,17, se não me engano, diz que até mesmo por aquilo que nós deixamos de fazer. Por omissão, né? Então, 2 aos Coríntios 5:10 não responde todas as coisas. Nós precisamos de mais textos que lancem luz a respeito desse tema. Quando esse versículo não é suficiente, a gente recorre para outros. Então, eu entendo que engloba tudo, não só o corpo, mas o que a gente faz pelo corpo, mas envolve também os pensamentos, as atitudes e até mesmo as omissões. E aí, pastor Edmar, é assim que o irmão acredita também? Ou os pensamentos vão ficar de fora desse julgamento, só aquilo que a gente fez pelo corpo será julgado? Quando se trata do julgamento, normalmente o ato ele é julgado nem sempre só pela consumação, mas pela intenção. E aí nós vamos voltar um pouco, né, para falar sobre a questão, por exemplo, da tricotomia. Tá? Então, o homem é composto de alma, espírito e corpo, ou espírito, alma e corpo, tá? Este conjunto, tá? Ele ou será salvo ou será condenado. Então, ante o tribunal de Cristo, quando o texto diz, por meio do corpo, àquela altura o corpo já estará glorificado, né? Digamos, alma e espírito já não dá mais para separar, né? Aqui nós separamos para efeito de estudo, mas já não dá mais para separar alma e espírito, né, na eternidade. Então, ou seja, quanto à questão da avaliação, da intenção, tá? E também da conduta do indivíduo. Então, disto resultará ou a recompensa, tá? Ou a perda da recompensa no tribunal de Cristo. Então, o homem como um todo, tá? Já que
tudo que torna-se materializado, ele tem a origem em uma intenção. Tá? E essa intenção está aí no campo do espírito. Boa. Reverendo Edivaldo, por que não dá para a gente aceitar ou acreditar que esse tribunal vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja? Desculpa, não entendi. Por que não é possível que a gente defenda a ideia que o tribunal vai acontecer nesse momento do arrebatamento da igreja, nessas fases, como o pastor Edmar tem defendido aqui, de que a igreja sobe, acontece as bodas, o julgamento, a igreja volta, que o irmão já deixou claro que é numa única, definitiva, gloriosa, surpreendente, que todo olho verá, volta de Cristo. Por que não é possível, ou que textos que a Bíblia nos apontam, que a visão do pastor Edmar não pode ser aceita, digamos assim? Certo, vamos lá. O pensamento do pastor Edmar é o pensamento majoritário da igreja evangélica brasileira, que defende o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista. Eu entendo que isso não é possível porque você não tem textos suficientes no Novo Testamento que mostram essas fases. Jesus voltando em duas fases, a igreja subindo para o céu, passando 7 anos nas bodas do Cordeiro, depois volta para reinar aqui num milênio literal. Eu entendo que não há textos e não há argumentos suficientes. Jesus não falou nada sobre milênio, os apóstolos não falaram nada sobre milênio literal. Nós temos apenas um texto, que é Apocalipse capítulo 20, em que a expressão milênio ocorre 5 ou 6 vezes, num texto simbólico, representativo, em que os números eles mais representam algo do que falam da sua literalidade. Então, eu entendo que não há fundamentação bíblica, isso é mais uma construção teológica defendida pelo dispensacionalismo, e aqui eu falo isso com respeito ao pastor Edmar, muito bem, é muito educado. Eu entendo que não há base. Eu concordo com ele quando ele fala em relação que esse julgamento, quando a gente fala do corpo, a gente está falando da nossa totalidade. A minha discordância dele é que eu sou dicotomista, e pelo visto ele é tricotomista. Eu entendo que alma e espírito são a mesma coisa. Não é o nosso tema, mas o homem é formado de parte material, o corpo, e parte imaterial, que é alma e espírito, que são sinônimos no meu entendimento. Boa. Pastor Edmar, por que a gente não pode acreditar que tudo vai acontecer assim de uma vez só? Que textos, que orientação bíblica que a gente pode tomar posse dela para acreditar que serão nessas fases, nesses momentos que irão acontecer? Quando nós olhamos para o Evangelho, Mateus, Lucas traz alguns detalhes a respeito, né, da vinda de Jesus, né, citado por ele mesmo. Tá? Quando nós vamos para as epístolas, né, as epístolas paulinas, petrinas, nós vamos encontrar também, tá, textos tratando do assunto com muita clareza. Quando nós vamos para o Apocalipse, então, ou seja, nós vamos encontrar várias citações bíblicas, tá, que vão ajudar a clarear essa questão, por exemplo, da vinda de Jesus. Tá? E nós vamos observar, não é uma citação em cadeia, mas estudado de forma sistemática, né? Já que quando nós tratamos de temas teológicos, nós precisamos, de fato, tomar o todo, né, o conjunto, tá, de tudo que foi dito, para a partir daí chegarmos a uma conclusão. Então, ou seja, quando o próprio Jesus fala sobre a sua vinda, que será como um relâmpago, tá? Então aí nós já tomamos o momento realmente. Quando ele fala da sua vinda em glória, né, com poder e grande glória, então aí já difere bem, tá? São duas situações bem diferentes que apontam exatamente para o rapto e para a revelação, né? Ou seja, quando nós tomamos esse conjunto, dentre outras e outras citações, isso ajuda a ficar bem claro a linha realmente dispensacionalista, a forma que ela aborda sistematicamente todo esse conjunto de informações. Depois a gente vai voltar em algumas divergências dos pensamentos, mas eu quero só entender uma questão
eu até devia ter perguntado antes e acabou passando e agora eu lembrei. Se no julgamento não vai ter salvação ou não nesse julgamento, já fica subentendido que não vai ser tratado sobre pecado. O que vai ser julgado? Sobre qual parâmetro que nós vamos ser julgados? O que vai ser analisado nesse julgamento aí, reverendo Edivaldo? Qual que vai ser a linha que vai nortear isso daí? Certo. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só ler um versículo que me ocorreu aqui de cabeça com relação aos textos do Novo Testamento que inferem a questão do milênio. Por exemplo, de não ter milênio, né? Jesus não falou de milênio, os apóstolos não falaram de milênio, exceto João em Apocalipse 20. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13, ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. E o que é que vem depois da segunda vinda de Jesus? Olha só, 2 de Pedro 3, versículos 12 e 13. Esperando, melhor dizendo, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu sempre brinco que Pedro perdeu uma grande oportunidade de falar sobre o milênio aqui. E ele não fala. Nós aguardamos novos céus e nova terra, e não milênio. Só fechando. Com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte. Esse julgamento, esse tribunal de Cristo, a salvação dos eleitos está concretizada, ela ocorreu na eternidade, o Pai decreta na eternidade, o Filho executa na história e o Espírito Santo aplica no nosso coração. Lá em Mateus 25, por ocasião do sermão escatológico de Jesus, ele vai dizer que quando ele vai fazer aquela separação, né, da esquerda e da direita, os que estiverem à direita, ele diz, vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Então, os salvos, eles vão comparecer perante esse tribunal para serem galardoados, abençoados e recompensados eternamente pela salvação alcançada em Jesus Cristo e não pelos seus méritos. Eles estão ali porque foram lavados pelo sangue de Jesus. E os ímpios, por terem reprovado a Deus, por serem reprováveis, eles vão receber a justa condenação de Deus. Novamente, Apocalipse capítulo 20, no livro, no singular, é o livro da vida, aonde está todos os salvos. Nos livros, no plural, são aqueles que receberão a condenação de Deus. O irmão acredita num galardão único, vamos dizer assim, de salvação. Então, vinde, entre, esse é o galardão para todo mundo? Ou vamos ter ali alguma majoração? O pessoal gosta de brincar, né? Um vai ter uma casa maior, uma casa menor é verdade. E tal. Com relação a galardão, Zeca, esse é um assunto interessante, intrigante. A gente não sabe exatamente o que é a natureza desse galardão, mas parece que, por inferência, dá para perceber que uns terão mais, outros terão menos, mas dizer exatamente o que é, eu não me arriscaria. Então, eu vou deixar para o pastor Edmar dizer o que é. Eu sempre tive essa curiosidade de saber quais são os galardões. Boa. A natureza deles. Pastor Edmar, vou transferir essa mesma pergunta para o irmão. Na visão do irmão, só os salvos passarão por isso. Qual que será o parâmetro estabelecido? Em cima de que base ou até que versículo será esse julgamento? Eu já vi alguns estudiosos falando, inclusive, da grande comissão, que será analisado isso, né? O quanto você foi, o quanto você cumpriu o ID vai ser um parâmetro. O que vai ser analisado ali na vida do cristão para que esse galardão seja dado ou não? E aí depois a gente pergunta o que será esse galardão aí? O parâmetro, Zeca, permita a liberdade de tratá-lo assim. Toda a liberdade, pastor. O parâmetro é as ações, as obras produzidas em prol do reino de Deus. Este é o único parâmetro para o julgamento.
Até porque o julgamento do tribunal de Cristo, normalmente se fala do julgamento, né, das pessoas, mas, na realidade, o julgamento não é das pessoas, o julgamento é das obras das pessoas. Então, aqui já descaracteriza a possibilidade de condenação, porque ali só vão comparecer os salvos. Então, o que ele fez, isso sim vai ser pesado, vai ser avaliado, tá? E é pelo que ele fez, e eu já citei antes, né, baseado no amor a Cristo, sim, tá? É o que vai lhe garantir, de fato, esta recompensa. Tá? E essa recompensa, como eu já disse, é um distintivo que nós não conseguimos descrever, tá? Tomando algumas palavras de Jesus, nós vamos observar que ele fala que as pessoas que receberam, né, um certo talento, desenvolveram um trabalho, tá? Então, estes receberão mais, tá? Receberão mais. Então, mas nós não temos assim como definir, por exemplo, tá? Este produto é o galardão em si. O certo é que é uma recompensa para a eternidade, seja um distintivo, seja uma posição na eternidade, seja um servir na eternidade, na adoração e assim por diante, tá? Então, não dá para a gente descrever na realidade o que vem a ser e a natureza específica dessa recompensa. Boa. Eu vou colocar um comentário aqui. É óbvio que meus convidados já deixaram claro nas falas um pouquinho dessa resposta, mas vou pedir para eles reforçarem para que não pare dúvida. E, de repente, até o comentário que a gente recebe aqui pode indicar que, às vezes, exista essa confusão. É o comentário do Davidson Sacramento. Lembrando que ele está respondendo a nossa enquete, tá? Lá que a gente colocou no Instagram, tá bom? E olha só o que o Davidson fala. Os textos falam de obras. E ele completa, ó, obras não salvam. Ambos já falaram que o julgamento não é para salvação. Então, acho que já está clara a resposta. Mas, reverendo Edivaldo, acho que é interessante a gente falar para que não pare dúvida sobre essa questão. O julgamento ali, como os irmãos defendem, vai falar sobre as obras, mas não para a salvação. Acho que é legal a gente deixar claro para que não reste dúvida sobre isso. Exatamente, Zeca, porque a gente entende que Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Agora, Zeca, se você me permite, eu selecionei alguns versículos. Claro, por favor. Em relação, eu até digitei aqui para a gente ganhar tempo, o que a Bíblia diz sobre o tribunal de Cristo, mostrando essa ideia que é um tribunal só, que eu defendo que é uma coisa só, não respeitando o pensamento do pastor Edmar, claro, né? Eu não faço distinção das nações, do trono branco e do tribunal de Cristo. É uma coisa só, um evento só, que se interpretado à luz do Novo Testamento, fica uma natureza só. Então, 4 versículos para nos ajudar aqui, com relação ao tribunal de Cristo. Mateus 24, 31 é o sermão escatológico de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, o número 4 é o número da terra, né? Dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Atos 17, 31, Paulo está no Aerópago, em Atenas, e ele vai falar sobre esse tribunal. Não aparece exatamente essa expressão tribunal de Cristo, mas Atos 17, 31, falando lá para os filósofos, epicureus e estoicos, ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Bom, se nós tínhamos alguma dúvida de quem era esse varão, quando ele fala que ressuscitando-o dentre os mortos, a gente sabe que é Jesus. Terceiro versículo para nos auxiliar aqui. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Talvez aqui o pastor Edmar vai gostar desse texto aqui pela teologia dispensacionalista que ele esboça. Aliás, eu defendo o amilenismo aqui, né? Venho aqui sempre, o amilenismo é minoria, eu sempre venho apanhar aqui, mas a minha igreja, a minha denominação defende o amilenismo. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, há uma descrição de mortos e vivos aqui como um evento só, apenas colocando a primazia dos mortos lá em 1 Tessalonicenses 4, porque a pergunta deles é, e agora, e quem morreu? E quem morreu, o que acontece? Então, Paulo vai responder. E o último, Apocalipse 20, versículo 12, que é o julgamento do grande trono branco. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, no singular, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Segundo aos Coríntios 5:10, né? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que está escrito nos livros? O bem ou o mal feito no corpo, de segundo aos Coríntios 5:10. Boa. Pastor Edmar, vou pedir para o irmão, então, fazer os comentários em cima dos textos. Depois a gente amarra com a questão lá das obras e da salvação também que o telespectador colocou. Por favor. Quando o reverendo Edivaldo faz menção aí dos textos, né, de Atos, né, de Mateus, tá? Por último aqui de Tessalonicenses, né, também do Apocalipse, tá? Destacando todos esses textos importantíssimos, tá? Mas observando o contexto escatológico, tá? Nós vamos observar que eles têm aplicação, tá? No caso, o arrebatamento da igreja, aí corrobora no sentido que nós já mencionamos aqui, que a igreja é arrebatada, ela entra para as bodas. Tá? No texto lá de Atos, quando Paulo fala lá para os filósofos lá em Atenas, ele destaca, e esse texto aí, nós vamos observar que ele vai apontar, tá, lá para o Apocalipse, que Jesus, sim, no grande trono branco, todos hão de comparecer, agora aqui são todos mesmo, né? Então aqui são todos diferente lá do texto de Coríntios, que lá, né, de Coríntios, porque lá trata-se dos cristãos, agora aí trata de todos, desde Adão, tá, até o último que vier a nascer, todos comparecerão, e ali sim haverá um julgamento, e esse julgamento, ele se dará sim depois do milênio, tá? Depois do milênio, até me permita aqui, reverendo, mencionar quanto à questão, por exemplo, do milênio, eu não tenho dúvida de que o reverendo acredita que o Apocalipse foi a revelação de Jesus Cristo para João. Né? João não escreveu por conta própria. Tá? Então, quando ele destaca a questão do milênio, tá? Ele destaca com detalhes, aí quando nós vamos estudar o milênio, nós vamos buscar informações proféticas mencionadas por Isaías e outros profetas que têm tudo a ver com o milênio, tá? Aponta exatamente para um milênio literal que, ao término desse milênio, aí sim virá esse julgamento aí que todos hão de comparecer ali diante do juiz de toda a terra. Aquele que ressuscitou, né, e para ser o juiz dos vivos e os mortos estará ali, de fato, fazendo o julgamento literal. Agora, ali sim, já foi mencionado aqui, né, ali sim as obras terão uma certa importância, né, para a condenação, não para a salvação, como já disse bem o reverendo, né? A salvação não vem de mérito nenhum, tá? Mas as obras, elas pesam para a condenação, que é o que vai acontecer lá no juízo final. Então, aí há uma diferença muito importante em relação ao tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. Bom, a gente tem 10 minutinhos para chamar o intervalo, reverendo Edivaldo. Vou passar a palavra ao irmão, então, para fazer alguns comentários em cima da fala do pastor Edmar. 4 minutinhos e depois a gente encerra com mais um comentário do irmão para chamar o intervalo, tá bom? Por favor, reverendo, vamos lá. Muito bem. Zeca, esses textos que eu acabei de citar, o texto de Mateus 24, Atos 17, Paulo em Atenas, 1 aos Tessalonicenses 4 e o próprio Apocalipse 20, eles deixam claro a questão do tribunal de Cristo. Ainda que não apareça
literalmente a expressão, essas 4 passagens são claras em relação ao tribunal de Cristo. O pastor Edmar citou agora há pouco sobre a questão, para mim fica um pouco confuso e dá um nó na minha cabeça, dizer que, segundo aos Coríntios 5:10, todos não é todos. E lá em Apocalipse 20, todos é todos. Então, na minha cabeça dá uma espécie de nó, porque, para mim, segundo aos Coríntios 5, são todos. E Apocalipse capítulo 20, todos também, sem essa distinção das nações, do tribunal de Cristo e do grande trono branco. Outro detalhe, se esses 4 textos que eu mostrei ainda não são suficientes, eu acredito que vai ficar muito mais claro agora, Mateus 25, aliás, Mateus capítulos 24 e 25 são o sermão escatológico de Jesus, e Mateus 25, a partir do versículo 31, Jesus vai falar sobre o grande julgamento. E veja o que acontece no grande julgamento. Aqui aparecem, inclusive, as nações, como dando para nós a ideia de que é uma coisa só. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, é uma referência à segunda vinda, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para mim, esse trono é o mesmo trono de Apocalipse, capítulo 20. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso combina com Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E também combina com Apocalipse 17:8, que repete a mesma ideia, dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se aqueles 4 textos que eu li, que não são de Jesus, não são suficientes, para mim esse é o suficiente. Ele vai se assentar no trono, todas as nações serão reunidas, é um tribunal só. Atos 17:31 diz que é esse varão que vai julgar, é o Senhor Jesus. E para aqueles que são salvos, vinde, benditos de meu Pai, versículo 34, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Boa. Pastor Edmar, vou passar a palavra ao irmão também para essas conclusões aqui desse bloco aqui, tá bom? Em cima, principalmente, do comentário que o reverendo Edivaldo acabou de fazer. O reverendo Edivaldo trouxe um texto aí muito importante, né? Sem dúvida, apropriado, né, para tratar aqui do contexto de tribunais. Quando nós observamos esse texto aí apresentado, esse texto é, na verdade, um texto que aponta para o julgamento final, tá? E não para um período anterior. Tá? O período anterior já aconteceu, o julgamento no Tribunal de Cristo, que é uma outra fase. Tá? E esse aí ele vai acontecer, sim, como a consumação, né, a coroação, né, de todo o trabalho que Jesus realizou como Senhor, como Salvador, a oportunidade que deu à humanidade, a missão da igreja já foi concluída, aí sim virá esse julgamento aí, que é o julgamento final, que no contexto escatológico, da forma que nós defendemos, tá? Ele se aplica de forma ordenada, né? Cada fase, cada acontecimento, tá? Mas diferenciando bem esse tribunal. E que ele vai acontecer, não temos nenhuma dúvida, vai acontecer sim, todavia não na condição do tribunal de Cristo que Paulo menciona nas suas epístolas. Eventos diferentes, né? Será só uma dúvida, pastor, esse tribunal de Mateus 25 é o mesmo de Apocalipse 20 para o senhor? Veja bem, em Mateus 25 nós vamos ter mais de uma situação. Nós vamos ter o julgamento das nações, tá? E nós vamos ter também parte do texto levando lá para o quando trata do julgamento final. Nós vamos ter duas situações aí.
Desculpa, viu, Zeca? Eu nem sou apresentador, né? Não, mas fez muito bem. Se ficou com a dúvida, é bom sanar também para a gente poder entender. Eu vou precisar chamar um intervalo, tá bom? Mas no próximo bloco, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer considerações finais sobre o assunto e oferecer para você uma aplicação. Poxa, às vezes isso daí parece um assunto tão distante, né? Tão longe e não interfere em nada na sua vida, mas obviamente que o texto bíblico traz uma aplicação prática também e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, quer se aprimorar, quer lapidar esse talento que Deus colocou aí na sua vida? Procure pela Grade. Código 11 3115 0819. Anota o número. Amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, módulo que a Grade oferece para poder estudar também, tá bom? Você que navega aí na internet, o site da HIT à sua disposição, muita informação da emissora, dos programas, dos nossos conteúdos e também nas redes sociais. Em todas elas, a HIT está presente e você localiza informações, então, sobre os programas, sobre a programação e, obviamente, sobre a emissora também, tá bom? Principalmente no YouTube, no canal oficial da HIT no YouTube. Lá você consegue ver, rever, compartilhar todo o conteúdo da emissora, tá bom? Então vai por lá, fique à vontade. Tenho certeza que tem muita coisa para você se divertir e poder compartilhar também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa e a gente já vai retomar aqui, já vou devolver a palavra aos meus convidados para a gente fazer essas considerações finais, uma aplicação sobre essa temática. Como e quando, né? O quando e como se dará o Tribunal de Cristo, usando como referência o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Recebendo aqui no nosso estúdio o reverendo Edivaldo e o pastor Edmar. Daqui a pouquinho eles já vão retomar a palavra e oferecer para você essas considerações finais. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, manda a sua foto e participa aqui do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um prêmio, um presente que eu vou mostrar na sequência. Você pode mandar a foto pelo nosso Instagram, @programa Vejam Só, vai lá na mensagem, faz uma selfie e já encaminha a sua foto. Nome completo, cidade e estado, tá bom? Ou, se você preferir, vai lá no Facebook, facebook.com/Programa Vejam Só. Mesmo procedimento. Vai lá na mensagem, já aproveita agora que está assistindo o programa, faz uma selfie e encaminha, tá bom? Depois fique atento, porque será por essa mensagem que a produção vai entrar em contato com você. Nós vamos divulgar o nome, né, de quem vai ganhar o prêmio no dia 31 de agosto, tá bom? Então fica ligadinho que está chegando, mas ainda dá tempo de você participar. Vamos lá para as nossas fotos. A primeira delas vem aqui do litoral paulista, da cidade de Santos, da belíssima cidade de Santos. Quem aparece aí para você é o Carlos Lopes, nosso telespectador. Tá aí o Carlos. Boa, Carlos. Acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando a sua vida. Próxima foto é internacional e vem lá do Paraguai. E quem vai aparecer é a nossa telespectadora Raquel Franco, acompanhando o Vejam Só lá do Paraguai. Tá aí a Raquel também. Obrigado, viu, Raquel, pelo carinho. Deus continue abençoando para você. Um forte abraço. Todo mundo aí que nos acompanha no Paraguai. E encerramos as nossas fotos de hoje lá na cidade de Cacoal, em Rondônia, e o telespectador que vai aparecer aí é o Felipe, e quem tirou a foto foi a mãe dele, a Flávia Cardoso. Tá aí o Felipe. Boa, Felipe, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida aí. Um abraço também para a sua mãe, certo? Acompanhando o Vejam Só em família, tá bom? Obrigado. Ó, todo mundo que mandou a foto vai concorrer a este presente aí, ó, uma Bíblia da tradução King James, certo? Uma versão atualizada do texto, muito bacana e muito reconhecida, obviamente, esse material, tá bom? É
uma edição realmente comemorativa, bem bonita, vale a pena você ter, tá bom? Então manda sua foto que nós vamos te mandar este presente aí na sua casa, tá certo? Meus irmãos, o tempo desse bloco é bem curtinho, então eu vou dar 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação. Como eu comecei com o reverendo Edivaldo, pastor Edmar, vou começar esse bloco com o irmão também, tá bom? Então, considerações finais e uma aplicação do tema para o nosso telespectador, por favor. O tema que é proposto é um tema realmente de grande relevância e que não deve ficar só na discussão, porque, é claro, nós vamos ter pessoas observando e seguindo, né, talvez as duas vertentes. Tá? Mas o mais importante de tudo isto é estar preparado para a vinda de Jesus, continuar prestando serviço ao reino de Deus, motivado, né, pelo Espírito Santo, e assim o seu trabalho não será vão no Senhor. Você terá, sem dúvida, uma recompensa ali no tribunal de Cristo, se perseverar firme neste propósito, em fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Então, quando nós olhamos para o contexto escatológico, ele traz consigo uma carga de informações e que, sem dúvida, encoraja muita gente a conhecer mais a Bíblia, né? Se aproximar mais de Deus, melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Tá? E quando nós falamos sobre este tema, o Tribunal de Cristo, a nossa intenção é fazer com que você reflita sobre a caminhada, sobre o que você faz e por que você faz, a contribuição que você, de fato, dá à obra de Deus. Tá? É importante que você se aplique à palavra do Senhor. Talvez não fique tão preocupado quando será e como será, mas o certo é que acontecerá. Tá? Esse é o mais importante realmente. E você não pode esquecer de que tudo que você fizer está sendo acompanhado pelo Senhor, que é onipresente. E se você fez algo em prol do reino de Deus, de fato reconhecendo que esse trabalho deve ter como base o amor a Cristo, fique certo de que o Senhor te recompensará por todo o trabalho prestado a Ele. Então, seja fiel em todo o tempo, confiante na palavra do Senhor, esperando a vinda de Jesus, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Amém. Obrigado, pastor Edmar, pelo carinho com o programa. Espero que o irmão tenha curtido. Volte outras vezes, as portas estão sempre abertas, tá bom? Obrigado. Só para reforçar, os contatos do irmão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Reverendo Edivaldo, 3 minutinhos também para o irmão aí, considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. Ok, Zeca. De fato, esse é um tema importante, necessário, porque quando nós olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus e para o mundo que nós vivemos, a gente vê muita violência, muita guerra, muita coisa ruim, o mundo que jaz no maligno. Então, essa questão do tribunal de Cristo, ele é extremamente necessário para que Deus, de fato, dê a paga a todas aquelas pessoas que, por aquilo que elas tiverem feito através do corpo, ou bem ou mal. Então, o primeiro aspecto seria a necessidade desse tribunal. Uma segunda coisa que eu destacaria, de fato, primeiro, nós compreendermos o tema. Paulo faz muito isso nas suas cartas, né? Primeiro ele dá a teoria e depois ele aplica, ele dá a prática. É necessário que nós entendamos o conceito, o assunto, e aqui a gente não veio brigar e discutir, né? O pastor Edmar, eu sempre falo que o presidente da nossa igreja é atribuída uma frase a ele, que ideias brigam e não pessoas. Se vai ser numa fase só, se são 2, se são 3... eu entendo que é numa fase só, após a segunda vinda, após o arrebatamento da igreja, mas isso não faz com que a gente deixe de ser irmão, fique brigando, fique discutindo. Repito, entendo que é uma fase só, os textos são paralelos. O que Paulo lança luz aqui em 2 Coríntios 5:10, se não ficar claro, a gente precisa procurar outros textos, especialmente no Novo Testamento. Então, a conceituar, entender.
E, por último, eu destacaria o aspecto de fato, a gente viver preparado. Viver preparado, ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida sabendo que nós vamos prestar contas. É necessário que nós prestemos contas dos nossos pensamentos, palavras, atitudes e até mesmo omissão. O desafio é que nós vivamos essa vida sabendo que haverá esse acerto de contas, essa prestação de contas, seja para galardoar os salvos ou penalizar os ímpios. E que Deus nos dê essa graça. Eu encerro com o texto de Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse desafio de nós vivermos uma vida de santidade que agrada a Deus e que o glorifica. Amém. Obrigado também, reverendo Edivaldo, pelo carinho, sempre gentilmente atendendo o programa. Os contatos do irmão também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que vai estar tudo lá para você. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou para você, o Tribunal de Cristo se dará para 22% responderam que para salvação, 78% respondendo que para prestação de contas. Aí, reverendo Edivaldo, você que sempre vinha do lado contra, esse deu bem essa vez aqui. Mas ficou do lado da maioria também, hein? Hoje houve salvação nesta casa, viu? Boa. Obrigado a você que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência. Vejam só, é feito para você que curte e interage com o programa. A gente gosta demais de receber as suas opiniões e observações também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!